Ele é exaltado, para sempre exaltado no céu. Eu louvo, Ele é exaltado, para sempre exaltado, e seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu proclama o seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o Rei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado no céu. Eu louvo, Ele é exaltado, para sempre é exaltado, e seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus proclama o seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o Rei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus proclama o seu santo nome. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o Rei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o Rei. Ele é exaltado, para sempre é exaltado o Rei. Amém? Seja louvado e agradecido o nome do nosso Deus. Ele é exaltado, Ele é sobre tudo, sobre todos. Ele está no céu, Ele guarda-nos, Ele guia-nos, e Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fé. É por Ele que estamos aqui, é por Ele que nós cantamos, é Ele que nós louvamos. Ele é exaltado no céu. Bênção, honra e glória seja dada ao seu nome, seja dada a Ele. Bênção e honra, poder e glória. Poder e glória pertence ao eterno Deus. E todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Bênção e honra, bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, e todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Eterno Deus. Bênção e honra, bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, e todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado.
reinará sobre toda a terra. Adorai ao eterno Deus, não há como a sua palavra. Adorai ao eterno Deus, reinará sobre toda a terra. Adorai ao eterno Deus, não há como a sua palavra. Adorai ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, e todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Pode aplaudir louvando ao Senhor. Toda honra e toda glória pertence a Jesus, amém? Viemos aqui para adorar esse Deus tão maravilhoso. E a palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, capítulo 5. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número de milhões, de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e ações de graças. Amém? Nós estamos aqui para oferecer ao nosso Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nesse momento eu quero convidar para que você possa fechar os seus olhos e de uma forma muito particular agora agradecer a Deus pela semana que passou, pela nova semana que começa hoje. As lutas, elas são constantes, elas são intensas, mas elas não podem tirar de nós a alegria que vem do Senhor. Precisamos nos lembrar de que o nosso Deus está conosco. Ele disse: estarei convosco todos os dias. Precisamos nos lembrar que somos filhos de Deus e de que pertencemos a uma família espiritual. Ó Deus, obrigado pelas coisas que fizemos e fomos vitoriosos. Obrigado também por aquelas, ó Deus, onde falhamos e aprendemos e pedimos o perdão ao Senhor e fomos para frente, Pai. Não permita, meu Deus, que ninguém aqui fique preso nos seus erros, no seu passado. Pelo contrário, precisamos, ó Deus, nos libertar do passado, nos libertar dessas amarras que por vezes nos prendem para ir adiante, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar além de nós mesmos, além da nossa própria vida, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor Jesus, para que possamos alcançar, ó Deus, misericórdia, paz e o amor que excede todo entendimento. Obrigado, meu Deus, porque podemos louvar e bendizer ao Senhor. Obrigado por esta manhã tão incrível que o Senhor preparou para nós, e pela oportunidade que temos e a liberdade que ainda temos de estar aqui
e proclamar Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas. No nome dele nós oramos, Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, Pai. É bom louvar a Deus, é bom perceber que Deus está conosco, mas também uma das coisas mais incríveis é quando nós olhamos para o lado e olhamos a palavra e diz milhões e milhões, milhares e milhares de pessoas de todas as tribos, raças, nações, de todas as épocas. Um dia nós vamos nos encontrar com toda essa gente, mas hoje a gente pode encontrar com quem está aqui. Então cumprimenta quem está aí perto e assim, fala assim: olha, Deus abençoe a sua vida. Diz isso com alegria, com fé, deseja isso. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Tão bom esse tempo de comunhão, tão bom esse tempo de podermos rever irmãos e amigos. Deus abençoe grandemente a vida de cada um nesse momento. Quero perguntar quem está conosco hoje pela primeira, segunda ou até a terceira vez. Eu não estou me ouvindo. Não sei se vocês estão a me ouvir. Consegue aumentar um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Mais um pouquinho? Ah, agora sim. Agora sim, estão a me ouvir? Ah, eu falei, será que eu que estou surdo? Estava até assim já. Quem está conosco hoje, assim, pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Levanta a mão assim, por favor. Recebe mais um abraço aqui, ó. Mais um abraço aqui, mais um cumprimento, por favor. Também aqui a Joana, irmã do Nelson. Deus abençoe, obrigado. Ela é missionária, estará conosco também. Depois a gente vai falar mais, tá bem? Depois eu vou falar mais e vai ser bênção de Deus. Recebe aqui também, ó, mais um cumprimento aqui, ó. Deus abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, amém. Esse é o tempo também que nós temos uma grande oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Atenção agora, ó. Eu sei que a gente começa a agitar, depois para voltar é difícil, né? Focar assim. A gente tem agora um privilégio também de dedicar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e saber que o Senhor ele tem feito realmente coisas grandiosas. Quando a gente fala de um espaço, a gente não está a falar que a igreja é um prédio, não é isso. Igrejas são as pessoas, e nós precisamos entender isso, que quando contribuímos ali no café missionário, ou quando entregamos uma oferta e um dízimo, ou transferimos, nós estamos a investir em vidas, pessoas, para que essas pessoas também possam conhecer a Cristo, possamos pregar o Evangelho, anunciar uma boa notícia, que é Jesus Cristo. Então, quando nós somos fiéis ao Senhor também na nossa dedicação, Deus também multiplica esses recursos. Esse espaço precisa também, obviamente, ser um pouco mais adequado. Na nossa casa, por exemplo, a gente cuida bem da nossa casa e tenta pôr coisas que são boas, trazer um melhor conforto, vamos assim dizer. E obviamente nós estamos ainda num espaço que já foi mais desconfortável, hoje já está um pouco melhor, mas ainda há algumas coisas que precisamos fazer, como por exemplo, pôr aqui um teto. Por quê? Quando chove não se ouve nada, a gente acaba o culto e vai embora, porque não dá para ouvir mais nada. Quando fecharmos a porta ali, esse hall de entrada aqui, essa área aqui vai ficar sem ventilação, então nós precisamos pôr ar-condicionados ao mesmo tempo que vamos fazer o fechamento, porque senão ficamos aqui sem conseguir respirar direito, né? Então vai todo mundo começar a cair, a gente acha que está a cair no espírito, mas está a cair sem fôlego, né? Então a gente precisa realmente ter esse cuidado. Então assim, esses são os próximos passos que nós precisamos dar, pôr esse telhado. Gente, só para pôr o telhado aqui, o orçamento são 30 mil euros, só o telhado, ok? Só para pôr a porta ali
e são mais 6.500 ou 7.000, alguma coisa assim, mais ou menos. Os ar-condicionados, a gente já tem o Alberto que disse que vai fazer a mão de obra, então é mais fácil, mas a gente tem o material, são mais 5, 6 mil euros, ou seja, vai somando, é muita coisa. Então, igual na nossa casa, nós não fazemos tudo de uma vez, nós vamos fazendo algumas coisas passo a passo. Então nós queremos dar esses passos, mas também temos uma equipe que administra, que tem o pé no chão, cabeça no céu, pé no chão. E fazemos isso de acordo com aquilo que podemos. Então, quando falamos dos dízimos e ofertas, estamos a falar de investir em vidas, em missões, mas também de melhorar esse espaço para que possamos receber mais pessoas, para que possamos investir mais na formação. Esse espaço não é só e não pode ser só para reunir uma vez por semana de manhã no culto. Pagamos muito caro por isso aqui, são 2.700 euros de renda por mês para fazer aqui uma reunião de 1 hora, 2 horas. Então nós precisamos que esse espaço seja usado mais vezes. E já estamos a abrir isso para que outras igrejas possam reunir, para que possamos ter formação, para que possamos ter algumas coisas a mais acontecer. Então também precisamos melhorar esse espaço para que isso possa acontecer. Então, fazendo isso, desde já vamos agradecer a Deus e vamos pedir a multiplicação desses recursos. Amém. Senhor, obrigado, porque todo ouro e toda prata já pertence ao Senhor. E nós não estamos aqui a fazer nenhuma troca com o Senhor, nós estamos aqui gratos de coração a ofertar e a entregar os nossos dízimos por amor e pela visão que o Senhor tem posto no nosso coração. E assim, ó Deus, fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar, bendizer ao Senhor, e enquanto louvamos, dediquemos ao Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos
Unidos iremos andar, unidos iremos andar, unidos iremos andar. Amém? Unidos iremos andar. Eu peço desculpa, mas está aqui, a munição está aos berros aqui. Só baixar um bocadinho aí, por favor. É muito importante nós sabermos que não estamos sozinhos. É muito importante saber que nós estamos também na vida uns dos outros. É muito importante saber que nós temos uma responsabilidade em casa, que é os nossos filhos. Mas também é importante nós sabermos que é bom trazê-los aqui, trazê-los à casa do Senhor, onde eles vão poder ter a oportunidade de ouvir histórias. Espero que algumas já conheçam. É sinal que em casa estamos a fazer um bom trabalho. Mas que há pessoas que preparam semanalmente uma lição que é para ser dada às crianças. Então eu vou chamar aqui à frente as crianças todas, até aos 9 anos de idade. Dos 3 aos 9 estão em 2 salas diferentes. Quem tiver crianças com menos de 3 anos, também temos a sala dos babies, podem ir para lá também estar com os bebés. E esta semana nós temos o João, temos a Carla, temos a Filipa e temos a Flávia, que prepararam este tempinho para estar com as crianças. E é muito importante nós podermos alegrar, mas também podemos pedir a bênção de Deus para a vida destas crianças. Então, João, podes, junto connosco, ou nós junto contigo, pedir a bênção de Deus para estas crianças. Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, mais uma vez nesta manhã, Senhor, vimos até Ti, Senhor, de coração grato pelo desejo que tivemos, Senhor, e a oportunidade também de estarmos aqui nesta manhã, Senhor. Ó Pai, te queremos colocar nas Tuas mãos, Deus, estas crianças, cada coração, Senhor. Ó Pai, coloca na nossa boca, nós que vamos estar com elas, Pai, as palavras certas. Coloca na nossa boca, Senhor, aquilo que Tu queres transmitir nesta manhã a cada uma delas, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos também a interiorizar bem esta responsabilidade que é estarmos com cada criança, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bendiz minha alma ao Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz, minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. Bendiz minha alma ao Senhor, louvo em seu esplendor. Nada há como estar em tua presença, ninguém se compara a ti. Gozo e conforto me dás, vida e esperança. És minha paz,
minha segurança, ninguém se compara a ti. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo és tu, minha canção é para ti. Meu coração anseia se entregar a ti, Senhor. E o meu desejo Amém, amém, louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode sentar nesse momento e já pode abrir a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, Atos 1, 8. E nós queremos ler essa palavra neste momento. Quero também dizer que na sexta-feira à noite, tivemos um encontro com os homens. Foi um encontro muito bom, muito gostoso, onde nós pudemos aqui ouvir e partilhar sobre o homem de Deus no trabalho. No primeiro encontro que nós tivemos, falamos sobre o homem de Deus na família. Agora foi o homem de Deus no trabalho. E no dia 22 de novembro, vai ser o nosso terceiro e último encontro. Só novembro, porque vem o verão, depois vem uma série de outras coisas, nós não queremos encher o calendário. Por isso temos 3 encontros dos homens por ano, 3 encontros com os casais por ano. E nós pedimos, reserve essas datas, e é muito bom a gente estar aqui e crescer juntamente com outros que caminham nessa mesma fé. Obrigado. Então foi muito gostoso. Nós falamos sobre a questão do sucesso. O que é ter sucesso? Não é? Na profissão, no trabalho. O que significa isso para um homem de Deus? Foi muito gostoso, foi muito bom mesmo, tempo muito precioso. Queremos também dizer que estamos nos estudos da palavra de Deus, no estudo da Bíblia, e nesses estudos temos concentrado no domingo de manhã, às 10 horas, esse tempo de estudo da palavra. É óbvio que não é só domingo que a gente estuda a Bíblia, todos os dias estudamos, mas no domingo estamos juntos. E hoje encerramos a primeira parte do módulo 3, que é sobre os dons espirituais. Ainda vamos estudar sobre os dons espirituais durante algum tempo. Mas no próximo domingo vamos ter uma aula de dúvidas, sobre dúvidas. Então, as dúvidas que você teve durante o tempo desses estudos, que talvez não deu tempo de perceber bem. Semana que vem é um tempo da gente poder tentar tirar as dúvidas, né? Pelo menos olhar na palavra, estudarmos juntos aqui sobre isso aí. E no último domingo desse mês, nós vamos fazer aqui, vai ser o momento do estudo bíblico, vai ser o momento de fazermos o teste dos dons. O que é isso? Muita gente boa não sabe, qual é o meu dom espiritual? Eu não sei. Será que o meu dom é misericórdia? Será que o meu dom é profecia? Será que o meu dom é cura? Eu não sei, né? Então, qual é o meu dom? Vamos fazer esse teste. É óbvio, gente, que um teste objetivo nunca vai conseguir alcançar a subjetividade humana. É claro que Deus ele é muito maior do que qualquer teste que a gente vai fazer. Mas esse teste é meio que para nós identificar. Não é uma prova, não é um teste, um exame não, tá?
é um teste no sentido de nós fazermos e tentarmos identificar o que Deus tem posto no meu coração, para onde eu posso ir. Então, vamos fazer isso, vai ser um tempo muito bom. Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos voltar os nossos olhos à palavra e vamos meditar nesse tema, o poder que vem de Deus. Diz assim então a palavra de Deus, Atos capítulo 1, versículo 8. Podemos ler todos juntos? Conseguem ler aqui? Podemos ler todos juntos? Vamos lá? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ó Deus, obrigado pela palavra do Senhor que foi lida nesse momento. Obrigado, ó Deus, porque a palavra do Senhor é luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor, ó Deus, é alimento para a nossa alma. Ajuda-nos a perceber a Tua palavra, e não apenas intelectualmente, mas para que possamos pô-la em prática no nosso dia a dia, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada, enquanto corpo, enquanto igreja do Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. O poder que vem do alto. O poder é algo complicado para algumas pessoas. O que é poder? Algumas pessoas vão dizer que poder é algo que você pode dominar uma outra pessoa. Uma nação mais poderosa domina uma nação menos poderosa. Uma pessoa mais forte domina uma pessoa mais fraca. E alguns vão dizer que poder é isso. O poder também é confundido muitas vezes, e até a palavra, por exemplo, no inglês, eu acho que é a mesma palavra, que é força, não é? Ou seja, pode ser também força. Imagina, eu vou ligar a tomada, não é? Então, a ficha ali vai me trazer força, vai me trazer poder para funcionar alguma coisa. Então, veja bem, toda vez que falamos sobre poder, precisamos perceber que muita gente boa, nessa caminhada pelo poder, perderam-se. As pessoas perderam-se por quê? Porque acharam que, a alcançar alguma coisa mais forte, seriam melhores do que outras. Jesus Cristo nunca nos convidou para estarmos acima de ninguém. Jesus Cristo nos convidou para estarmos juntos. Tanto é que Ele mesmo, sendo Filho de Deus, sendo o próprio Deus, vem até nós, esvazia-se da sua glória, senta-se à mesa com pecadores. Tanto que os fariseus, ia falar os filisteus, os fariseus, né? Os fariseus acusavam Jesus de quê? De sentar à mesa, comer e beber com pecadores. Jesus ter ido à casa de Zaqueu, cear com ele, comer com ele, foi algo absurdo. Entretanto, o que Jesus está a mostrar para nós aqui, a mostrar para cada um de nós aqui, na prática é o quê? Ele veio para estar junto. E diz assim, lembra quando João e Tiago foram ter com Jesus e disseram assim, Senhor, quando o Senhor estiver lá no céu, no reino e tal, no teu reino, faz de nós o quê? Ok, uma direita, uma esquerda, para nós estarmos o quê? Acima. Havia uma competiçãozinha ali entre Tiago, João, Pedro e o barquinho. Oh, não, barquinho não. Pedro, Tiago, João, havia uma coisinha ali esquisita, meio que um querendo ser mais do que o outro, e Jesus sempre falou, aqueles que querem ser os primeiros, sabe, a lógica do reino de Deus é diferente da nossa lógica humana. Sabe qual é uma lógica humana que é muito forte na gente? Defender o que é do nosso interesse, defender primeiro a nossa vida, os nossos interesses, conquistar os nossos sonhos, a minha casa, minha vida, minha família, e nós nos voltamos muito para nós mesmos. O que Jesus fez quando Ele veio e o que Ele ensinou para a gente, o que Ele mais bateu na cabeça dos apóstolos? Quando Jesus, por exemplo, foi lá na multiplicação dos pães,
Quando vão, Senhor, tem muita gente para comer, nós não temos comida, o que a gente faz aqui? A gente vai comprar, a gente vai fazer? Jesus disse o que para eles? Uma frase muito simples e forte: dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós de comer. Ou seja, não sejam egoístas. Eu creio piamente que Jesus Cristo pode ter pego um pedaço de pão partido em 2 e de repente tem 4. Ele pode ter pego um cesto e imposto a mão e de repente aquele cesto encheu de pão. E eu creio nisso, eu creio no poder de Deus. Deus pode fazer do nada. Unicamente, só quem pode criar do nada é Deus. Mas numa situação muito simples, nenhum judeu naquela época, ninguém saía de casa sem ter pelo menos na sua sacola um pedacinho de pão, um peixinho seco, que não estragava, uma água. Todos carregavam uma coisinha. Naquela multidão, alguns vão dizer que quando Jesus disse, dai-lhes vós de comer, aquele menininho que aparece, diz assim, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos, foi o único que foi capaz de pegar o que tinha e dizer, está aqui. E quando cada um ficou constrangido com aquilo, começou a também tirar da sua sacola. E quando todos tiraram, tinha para toda a gente, ainda sobrou. Eu não estou a dizer que foi isso que aconteceu, mas quando Jesus diz, dai-lhes vós de comer, ele está a dizer, abra o seu coração e dê para os outros. Porque a gente tem uma cena muito forte de defender o que é nosso, mas não olhar para o próximo. Isso é muito claro, gente, em épocas de guerra, em épocas de fome, de escassez. Naquela segunda-feira do apagão, da gente disputar e bater numa pessoa para pegar uma latinha de sardinha. Sabe, é uma cena complicada quando você começa a perceber que coisas tão pequenas fazem com que o pior de nós brote, saia. A gente é muito bonzinho, muito civilizado, a gente é muito educado, até só ter uma lata de sardinha e 2 pessoas. Aí a civilidade vai para o chão, tudo isso vai. Poder é alguma coisa que mexe com a gente. Poder é alguma coisa que mexe muito com a gente. Quando a gente olha a palavra de Deus, a Bíblia diz que vocês receberão poder. Que poder é esse? Para que esse poder? Algumas pessoas com poder oprimiram outros. Teve gente que era oprimida, quando alcançou o poder, passou a oprimir. A gente repete a história que a gente luta. Uma das maiores orações e maiores dificuldades que muita gente tem é tornar-se aquilo contra o qual lutou. Nós lutamos contra alguma coisa, mas quando estamos na situação, nos tornamos exatamente aquela coisa contra a qual nós lutávamos. Quantas vezes nós cometemos os mesmos erros que os nossos pais cometeram conosco e nós reclamávamos e reproduzimos isso e repetimos isso. Quantas vezes alguém que era chefe da minha seção cometeu um erro, uma injustiça contra mim, e quando eu me torno chefe, eu faço a mesma coisa. Quantas vezes nós olhamos isso e aprendemos que mesmo os homens que não eram tementes a Deus, muitos perceberam isso. Há uma frase, deixa eu ver aqui que vai, não está aí, Azaf, passa aí para mim, não está indo aqui. Isso, é aí. Esse Barão de Montesquieu, ele disse assim, é uma experiência eterna de que todos os homens com poder são tentados a abusar. Há uma tentação a todas as pessoas que têm algum poder de abusar do seu poder. Isso acontece nos maiores níveis de poder e nos menores também. Nós temos uma tendência natural de abusar de algum tipo de poder que a gente acha que tem. Passa o próximo, por favor, Zaf. Obrigado. Essa outra frase. Esse filósofo disse o seguinte, o poder revela o homem. A gente diz assim, quer saber se uma pessoa é íntegra?
Quer saber se uma pessoa é boa? Não dê dinheiro, mas dê o quê? Poder. O poder tem uma capacidade, muitas vezes, de mudar o nosso interior, de corromper. Então, assim, o poder é algo que pode trazer em nós uma sensação de corrupção muito forte. Então, assim, no tocante a nós, seres humanos, é óbvio que o poder, ele é ilusório. O que é ilusório? Vai, obrigado. Ilusório. Estava desligado, por isso que não funcionava, desculpa. Sem poder, não funciona. Era por isso, gente, entendeu? Era uma ilustração, assim, que a gente... Sem poder não funciona, né? O poder humano é o quê? Ilusório. Ilusão, achar que tem poder. Quanta gente boa tem poder hoje e amanhã não tem. Foi poderosa um dia, e aí chega lá, não tem mais nada. Pessoas que faliram, pessoas que tiveram empresas avaliadas em bilhões, e na outra vez não tem nada. Tem um ditado que se diz, né, que como é que era? Pai rico, filho pobre, neto nobre. Que muitas vezes os filhos destroem a riqueza que os pais construíram e os netos só vivem do nome que o avô tinha, porque nem dinheiro tem mais. Então, assim, é óbvio que esse tipo de ilusão corrompe a gente. Ilusão. A Bíblia diz que os caminhos dos homens parecem o quê? Ser bons, mas o seu fim é o quê? É a morte. Toda vez que nós achamos que o nosso poder vai dar jeito, nós estamos com um grande problema. Eu não sei quantos aqui já tiveram um acidente de carro. Alguém já sofreu acidente de carro aqui? Várias pessoas. Pronto. Eu estou a falar desde acidentes mais leves até mais graves, ok? Alguém aqui sofreu acidente porque queria sofrer o acidente? Hoje eu saí de casa e vou sofrer. A não ser que a pessoa tenha algum problema, né? Mas assim, fora isso, os acidentes acontecem porque nós que temos um certo poder, estar na direção de um carro traz para a gente uma sensação de poder. Em algum momento, aquele poder ilusório falhou. E nós sofremos um acidente. Aquilo falhou. Não era como a gente achava. Ilusório. A outra questão é passageiro. O poder humano é passageiro, gente. Passageiro. Imagina alguém que é muito forte e consegue lutar com a sua força e consegue resolver as coisas no seu braço. Daqui a 40, 50 anos, vai lá conversar com a mesma pessoa. Ela já não vai ter a mesma força que tinha antes. Quer ver uma coisa? Meu pai, alguns aqui conhecem meu pai, trabalhou com obras a vida inteira. Então, o aperto de mão do meu pai, a gente dizia que era um alicate de pressão, né? Que quebrava osso. E eu, quando adolescente ainda, sabe aquela cena de disputar o aperto de mão, né, para ver quem é que vence? É óbvio que eu sempre perdi para o meu pai. Porque o meu pai era muito mais forte. Só que meu pai agora está com 70 e... 9 fora já revela a idade, né? 76, eu acho, 76. E óbvio que com 76, e eu no auge da minha força, né? Gostou dessa? Eu era mais magrinho também. A última vez que fomos nessa disputa, eu fiquei assim, então pai, não vai apertar? E ele, já estou apertando. Ele ainda tem força? Claro que sim. Mas a força que um dia ele teve, já não tem mais. E a força que um dia eu não tinha, agora eu tenho. E amanhã eu não vou ter. Então, o nosso poder humano é passageiro. Alguém que ocupa uma posição de poder num país, numa estrutura governamental, hoje tem poder, amanhã não tem. Alguém que é inteligentíssimo e que usa toda a sua inteligência e todo o poder, amanhã pode não ter essa inteligência, podemos perder isso. Outra coisa, então, o poder humano é ilusório, o poder humano é passageiro e o poder humano é insaciável. Sabe que quanto mais poder uma pessoa tem, mais ela quer.
mais ela deseja o poder, mais ela quer aumentar a sua amplitude do seu poder. Então, assim, quando olhamos a questão humana, ela é ilusória, passageira, insaciável. Agora, e quanto ao poder de Deus? Porque a Bíblia diz o seguinte: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Esse poder que vem de Deus, ele não pode ser manipulado. Mas tem gente que tenta manipular o poder de Deus? Sim. Assim como os sacerdotes de outras linhas do passado, por exemplo, falavam em nome de uma divindade, manipulando. Quantas pessoas já tentaram manipular a verdade da palavra de Deus para desvirtuar ou para, interesses próprios? E a gente às vezes fica assim, mas espera aí, mas o poder de Deus está sendo manipulado. Bom, o poder de Deus não pode ser manipulado. Mas a nossa percepção do poder de Deus, ou de pessoas que estão a usar o poder de Deus como uma desculpa para atrair para si uma atenção e um poder humano, isso pode acontecer. Muita gente manipula pessoas em nome de Deus, a gente sabe disso. Nesse contexto bíblico, gente, o foco aqui do poder de Deus em causa é um só. Ele diz: vocês vão receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Para quê? Para serem minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o poder que Deus nos dá, ele tem uma missão para ser cumprida. É como esse aparelho, agora sim eu posso usar o exemplo. Esse aparelho tem uma função. Qual é a missão desse aparelho? É eu carregar aqui no botão e passar aqui alguma coisa. Se ele estiver sem poder, ele não funciona. Tem muita gente boa tentando viver o Evangelho de Cristo sem Cristo. Queremos viver o Evangelho de Deus sem Deus. Porque Deus exige de nós algumas coisas que nós não estamos dispostos a dar. Como, por exemplo, a sua vida toda. Deus não quer partes do nosso tempo, Ele quer o nosso tempo integral. Deus não quer parte dos nossos recursos, Ele é dono de tudo ou não é dono de nada. Então, quando nós olhamos aqui a palavra, vamos perceber isso. Que missão é essa que Jesus nos deu? A primeira delas é o quê? Fazer discípulos. Fazer discípulos, levar o Evangelho, fazer discípulos. A outra coisa, ser relevante. Ontem o Silas teve a oportunidade de ministrar um encontro lá na igreja Renovo, do pastor Ricardo Matos, o amigo meu, amigo nosso, que esteve aqui inclusive nos nossos anos aqui. E aí, uma das coisas que foi dito, que foi partilhado lá, é exatamente essa questão de que nós precisamos entender que se estamos cá em Portugal, se somos portugueses, brasileiros, venezuelanos, colombianos, se somos, seja lá da onde for, gente, da onde for, somos aqui o quê? Missionários. Somos missionários. E se estivéssemos no Brasil? Missionários. E se estivéssemos em Angola? Missionários. Se estivéssemos no Azerbaijão? Missionários. Se estamos aqui, Deus nos chama para sermos missionários. O envio é feito dessa forma. Por isso que uma das coisas que nós queremos fazer a partir de hoje, ao final da celebração, é termos uma oração de envio. De que todos nós, quando sairmos daqui, estamos a ser enviados por Deus para essa terra. E durante a semana nós vamos ter com outras pessoas, vamos conviver com colegas de trabalho, com familiares, com vizinhos, com pessoas que nós não conhecemos, com clientes, e que nós possamos ser, na vida dessas pessoas, o quê? Missionários. Então nós não saímos daqui e viemos aqui, por exemplo, tem gente, vou na igreja para recarregar as baterias para poder viver a semana. É uma visão extremamente egoísta, egocentrista, uma visão extremamente voltada para dentro. Jesus não nos chama para dentro, Ele nos chama para fora. Hoje, por exemplo, a gente pode ter várias ações a acontecer em vários lugares.
Onde nós estivermos, estamos a representar quem? A igreja local? Não, estamos a representar quem? A Cristo. Então, aonde nós estamos, se falamos a verdade, honramos a Cristo. Se falamos a mentira, desonramos a Cristo. Se conseguimos fazer o melhor do nosso trabalho, honramos a Cristo. Se conseguimos fazer, ou não conseguimos, fazemos o pior, desonramos. Eu não estou a falar que tentou fazer o melhor e não conseguiu e desonrou Jesus, não é isso. Jesus conhece a intenção do nosso coração. E fazer o melhor nem sempre é que a gente vai ter vitória, não. Aliás, com os homens aqui nós ouvimos essa palavra. O que é sucesso? Sucesso não é quando você consegue dar tudo certo na sua vida. Não. Porque tem gente que conseguiu alcançar as melhores posições na sua área de trabalho, mas perdeu a família, perdeu a integridade, perdeu o respeito, perdeu tudo que tinha de precioso. Valeu a pena? Não valeu a pena. Então, assim, o poder é algo que precisamos entender. O poder de Deus tem um propósito. O outro propósito é o mandato cultural de Deus, que é isso, é fazer com excelência. Fazer com excelência. Tem gente que não tem Cristo no coração e cumpre o mandato cultural de Deus melhor do que pessoas que têm Cristo no coração. Vocês conhecem pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo, mas são excelentes naquilo que fazem? Eu conheço. Então, assim, ainda mais, se nós dizemos, eu tenho Jesus na minha vida, eu preciso fazer com excelência tudo. O melhor, tudo. Para o meu nome, para honrar o meu nome? Também. Porque nós representamos a Cristo, mas o primeiro que precisa ser honrado e lembrado é Jesus. Usar os recursos que nós recebemos. Gente, o trabalho que nós temos é do Senhor, é para o Senhor. A casa que nós temos é de Jesus, não é nossa. Os estudos que nós recebemos e temos não é para nós mesmos. O que adianta eu saber tanto de tudo e não falar nada para ninguém? Resolvi o meu problema. Uma pessoa, egoísmo, morre. Agora, eu recebo e passo. O que Paulo vai dizer para a gente? Aquilo que eu recebi, eu também vos entreguei. O que nós recebemos, precisamos entregar. Não é nosso. Não é nosso. Os dons espirituais, nós estamos a estudar nessa esfera dos dons espirituais, é poder de Deus. Poder de Deus. É engraçado porque na língua portuguesa, o de Deus ele pode ter dois significados. No grego também, como está, também. Mas imagina o seguinte, o poder é de Deus. Significa que o poder pertence a Deus. Esse é um primeiro, ou seja, é o genitivo, é o de posse. Pertence a Deus, ou seja, o poder é de Deus. Mas também tem outra conotação, que é o poder de Deus no sentido de dado. O poder que é dado por Deus, é o dativo. Ou seja, nesse caso, vocês acham que, primeiro, o texto aqui está dizendo assim, porque recebereis o poder de Deus para serem minhas testemunhas. Esse poder, no caso aqui, a força dele está no poder que pertence a Deus ou no poder que é dado por Deus? No que é dado. Ele pertence a Deus? Claro que sim. Mas a força do texto é dado. Ou seja, o Senhor, ele partilha conosco poder. Lembra de quando Jesus estava naquela multidão e toda a gente apertar Jesus, e de repente uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela toca na barra lá da túnica de Jesus e Jesus para tudo. Opa, parem porque de mim saiu poder. Em algumas versões de mim saiu virtude, poder. Então de mim saiu poder. E eles falam, Senhor, todos estão a te tocar. Como é que alguém tocou? Alguém tocou de forma diferente. Alguém tocou com fé. E a fé faz toda a diferença, ou seja, esse poder que vem de Deus é dado para nós e os dons espirituais são manifestações do poder que é dado por Deus à sua igreja. E ninguém tem tudo, por isso que precisamos uns dos outros.
Aquilo que eu tenho, talvez alguém não tenha. Aquilo que eu não tenho, talvez outra pessoa tenha. E juntos conseguimos caminhar. A palavra de Deus nos ensina aqui que para cumprir a missão, olha só, recebereis poder. De quem? Do Espírito. Nós recebemos o poder para cumprir a missão. A palavra poder, ela é dinamis, ou dunamis, que vem a nossa palavra dinamite. Ou seja, explosão, força, poder. Ou seja, é esse tipo de poder. A origem aqui está no Espírito Santo, não está na capacidade humana. Eu posso ter uma pessoa que possa cantar muito bem, fez aula de canto a vida inteira, é um excelente cantor, tem uma banda, famoso, mas na hora que vai louvar a Deus, ela é um desastre. Por quê? Porque é um poder humano. É um poder humano. Eu não estou a dizer que quem está a louvar ao Senhor não precisa estudar. Que aí é o outro lado da moeda. Tem gente que fala assim, para Deus qualquer coisa serve, né? É o meu melhor. Meu melhor é o quê? É errar o acorde. O meu melhor é cantar com aquela voz. Não, é o melhor. Agora, atenção aqui. Quantas vezes nós pensamos no Espírito Santo, pensamos nas manifestações dos dons espirituais de forma espetacular. Ou seja, vou manifestar o dom espiritual e toda a gente vai ficar assim, uau, aquela pessoa tem um dom espiritual, aquela pessoa faz aquilo, aquela pessoa diz e acontece, aquela pessoa falou alguma coisa e nós gostamos dos dons extraordinários. É engraçado porque todas as vezes na história que houve um avivamento, sabe o que foi mais exaltado, mais refletido, a consequência desses avivamentos? Não foram as manifestações espetaculares dos dons espirituais, foi o movimento missionário, de expansão missionária. Leiam sobre os grandes avivamentos. Quando as pessoas começaram a orar, e olha, eu quero convocar, vamos começar a orar? Vamos começar a orar verdadeiramente por Portugal? Vamos começar a orar mais intensamente pelas nossas famílias? Vamos começar a orar para que Deus mostre para a gente mesmo o que nós precisamos fazer? Porque tem muita gente boa que tem declarado que Jesus é o Senhor da sua vida, mas durante a semana eu trabalho, eu faço a minha rotina, eu pago as minhas contas, eu durmo, aí eu trabalho, eu faço a minha rotina, e eu como, e eu bebo, e eu durmo, e eu faço, e tal, e o tempo vai passando, a gente entra num modo meio que automático da vida, esperando o quê? A morte. Se somos missionários, Deus nos deu uma coisa a mais do que isso. Não é só para sobreviver que a gente está aqui. A gente está aqui para fazer algo diferente. E isso exige de nós algumas posturas, exige de nós abrir mão de algumas coisas. Sabe, vem à mente essa questão do movimento missionário. Não há como nós cumprirmos a missão de Jesus sem o Espírito Santo. Então, quando nós oramos, corremos um risco muito sério de Deus mudar a nossa vida, de Deus mudar a nossa visão, de Deus tirar da onde a gente está, da nossa zona de conforto e nos pôr num lugar onde Ele quer, que vai ser muito melhor do que a gente acha. Quanta gente frustrada naquilo que faz, quanta gente frustrada naquilo que é, porque talvez ainda não conseguiu perceber o que Deus quer para a sua vida. Há um propósito de Deus na sua existência. Nós não estamos aqui como animais para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não é isso, de todo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Há promessas de Deus para a eternidade, alguma coisa diferente. Nós precisamos traçar aqui algumas estratégias missionárias, porque o poder vem de Deus. Precisamos buscar o Espírito Santo. Precisamos cumprir a missão. Qual é a missão? Anunciar o amor do Pai, que foi manifestado no Filho. Se nós buscarmos o Espírito Santo, se nós buscarmos a Deus, se nós orarmos ao Senhor verdadeiramente, algo diferente vai acontecer. Você crê nisso? Algo diferente vai acontecer. A nossa vida, Deus não nos juntou nesse tempo juntos aqui, gente tão diferente, quanta gente diferente, culturas diferentes, origens diferentes, cores diferentes, jeitos diferentes. Deus não nos juntou aqui por acaso, não, Ele tem algo grande para fazer.
através de todos nós juntos. Então, quando vem algumas dúvidas na sua cabeça, percebe se essa dúvida vem de Deus ou não. Se esse questionamento vem para crescimento, para amadurecimento, para trazer paz, vai. Se for para trazer divisão, para trazer para baixo, para voltar para trás, cuidado. Cuidado. O segundo que aprendemos é que o poder vem de Deus fazendo-nos suas testemunhas. Essa palavra é muito interessante, testemunha. A gente fala assim, eu quero ser uma testemunha de Jesus. Todos queremos ser testemunha de Jesus aqui? O que é testemunhar de Jesus? É mostrar o amor de Deus e tal. Sabe que a palavra testemunha, em grego, é mártir. Então assim, agora eu vou fazer a pergunta de novo. Quem quer ser testemunha de Jesus? Todo mundo levanta a mão. Agora, quem quer ser mártir? Aí quase... Lembra que houve uma vez, é uma história, óbvio, né? Mas houve uma festa num reino, onde o rei ficava numa parte mais assim superior, e embaixo um grande salão, onde todos dançavam, conversavam e tal, todos os nobres, alguns súditos ali também, tal, toda a gente ali. E aí o rei chega, fala assim, olá meu povo, todo mundo, rei, tal, não sei o que, tal. Se fosse persa ia dizer, rei, vive para sempre, né, e tal. E aí o rei, vocês me amam muito? Sim, rei, nós amamos o Senhor nos libertou dos inimigos, o Senhor nos dá prosperidade e nós estamos aqui para honrar o Senhor. Ok. Então vocês estão aqui porque vocês me amam. Sim, amo. E vocês seriam capazes de morrer por mim? Claro que sim, o Senhor é nosso rei, nós lutamos e batalhamos e vamos à luta. O rei, ok. Então hoje eu peço de vocês uma vida, um de vocês, entreguem a vida a mim. Exatamente. Silêncio, todo mundo. Aí o rei, ok. Eu sei que todos querem, então eu vou dar a oportunidade para apenas um. E pega uma pena e diz, vou soprar essa pena. E quando essa pena estiver sobre vocês, em cima de quem a pena pousar, essa pessoa morrerá por mim. E eles, ok. E o rei, e a pena veio. E estavam lá as pessoas, quando a pena vinha, e a pena subia. E aí vinha, quando ia cair em cima do Dinei, e aí vinha, ia cair em cima do Francis. E a pena ficou. Sabe qual é a grande questão? É que a gente fala assim, Senhor, lembra de Pedro? Todos podem te negar, mas eu estarei contigo. E Jesus diz para Pedro o quê? Ainda hoje, antes do sol nascer, vais me negar 3 vezes e o galo vai cantar. Gente, tem noção de quantas promessas nós já fizemos para Deus de forma leviana, de forma de ânimo leve, sem pensar, que não cumprimos? Quantas vezes nós já sopramos essa pena, esperando que caia na cabeça de outro, para que outro faça aquilo que Deus chamou para que eu fizesse? A gente tem uma história muito complicada, porque a gente acha que missionário é aquele que pega, sai da sua terra, vai para outro país, para então lá fazer missões. Ele também é um missionário transcultural. Mas quem está na sua cultura é um missionário da terra. Nós somos chamados por Deus para sermos mártires, ou seja, testemunhas. É isso que ele está a dizer aqui, vocês vão ser as minhas testemunhas. E aí, gente, fazer coisa bonita em nome de Deus não significa fazer a obra de Deus. Que tem muita gente fazendo coisa muito bonita, trabalhos sociais, eventos, projetos artísticos incríveis, projetos com desportos incríveis, que a única coisa que está em voga é o seu próprio nome, e não o nome do Senhor. Vou contar uma mazela minha, só para a gente entender o nível que acontece. Alguns meses atrás, eu fui convidado para participar de um almoço que aconteceu aqui no Porto, onde
várias autoridades do país e da União Europeia estariam presentes. E estaria lá a Angela Merkel, estaria presente e outras autoridades, nesse nível. Quando eu recebi o convite, gente, sabe aquele bichinho esquisito que pica a gente no sentido de, uau, é claro que eu nunca disse isso, é a primeira vez que eu vou dizer, mas estava lá no meu coração, eu vou me sentar junto com as pessoas mais poderosas da Europa. Eu vou fazer selfie pra caramba. Vou postar nos meus stories e aquela coisa vai bombar. Olha, o pastor João junto com as autoridades. Gente, foi um dia horroroso. Primeiro que a mulher não foi. Depois tinha um monte de político lá. Sabe como é que é reunião de político? E eu estava lá, eu não lembro nem o que eu comi. Nem lembro o que eu comi. Tava assim, vinho à vontade, carne à vontade, comida farta. Você me pergunta o que eu comi, eu não me lembro. Não me lembro com quem eu sentei à mesa. Saí dali tão frustrado, mas tão frustrado, tão mal. Eu chorei tanto depois daquilo, pedi tanto perdão a Deus. Porque em nenhum momento, quando eu saí da minha casa para ir para aquele lugar, em nenhum momento, quando eu recebi aquele convite, eu pensei assim, posso honrar o nome de Jesus naquele lugar. Eu só pensava em honrar o meu nome. E como aquilo fez mal. Eu estou a contar essa experiência para dizer o seguinte, eu penso que todos nós lutamos com algumas coisas assim. Todos nós lutamos, tem alguma coisinha na nossa vida que a gente luta com aquilo. O poder que nós recebemos de Deus é para sermos testemunhas suas perante as pessoas e não para nos representarmos a nós mesmos. O pedir o perdão a Deus foi porque foi tão mal aquilo. Ninguém soube disso. E se eu não contasse aqui hoje, talvez ninguém saberia. Mas partilhar isso, primeiro que alivia meu coração. Partilhar isso, primeiro que eu estou a partilhar com uma família espiritual. E talvez isso possa ajudar também para que cada um possa refletir sobre isso. De que, o que eu tenho feito na minha arrogância de achar que eu sou melhor do que os outros? Às vezes a gente não diz, mas a gente acha. Pior, a gente tem certeza. O que a gente tem feito que ninguém sabe, mas nós sabemos de que não tem sido a excelência que o nosso Deus pede. O nosso compromisso não está a ser com Deus aquilo que deveria ser. A nossa vida não foi transformada como o Senhor exige de nós uma transformação. Quem transforma a realidade da vida é Jesus. Só Ele pode transformar a nossa postura de vida. Só Ele pode transformar a nossa família, o nosso trabalho. Só Ele pode transformar a sociedade de uma forma geral. Só Ele pode olhar para o mundo e mudar a nossa visão do mundo. A nossa cosmovisão e saber que o Senhor é bom, apesar de todas as coisas. O Senhor continua a ser bom, apesar das nossas lutas, apesar das nossas mazelas. Quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui, precisamos ser testemunhas de Jesus. Apontar a nossa vida para Ele. As pessoas, ao olharem para nós e perceberem que nós somos excelentes no que fazemos, que nós somos pessoas íntegras, não somos íntegras porque minha mãe e meu pai me ensinou assim, a minha mãe e meu pai me ensinou, a mim pelo menos ensinou, mas para outras pessoas não ensinou. E mesmo aquilo que nos ensinaram os nossos pais, alguma coisa ali pode estar meio que distorcida. Porque quem é pai e mãe sabe disso. Quantas vezes, querendo acertar, nós erramos? Fizemos tudo para acertar, mas erramos. E depois que erramos, não tem mais jeito. É pedir perdão, é caminhar junto, é deixar Deus fazer alguma coisa diferente.
E por fim, ser-me-eis testemunha, vocês vão receber o poder que vem do Espírito Santo para serem minhas testemunhas. E depois o que vai acontecer? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês conseguem perceber aqui uma progressão? Jerusalém, a cidade. Judéia, um país. Samaria, o país ao lado. Confins da terra. Portugal, por exemplo. Fomos alcançados. Então, assim, o ser testemunha é termos aqui uma ideia de que em todas as esferas. Gente, se naquele dia, daquele almoço, eu tivesse ido com o coração missionário, clamado a Deus, feito jejum naquela semana, para que ao chegar lá, tivesse a oportunidade de honrar o nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus teria dado uma oportunidade. E que eu sairia de lá louvando e glorificando o Senhor e pessoas teriam ouvido falar de Jesus. Há muito tempo atrás, que também não podemos contar só a desgraça, temos que contar coisa boa, né? Há muito tempo atrás, houve ainda lá no Rio de Janeiro, em 2013, foi 2013, André, que teve aquela cena lá da 13 ou 14, né? Da menina da pedrada. 13 ainda. Estávamos lá, acho que quem participou daquele momento está aqui, Priscila, Amanda, Natan, André, Flávia, né, família, pronto. E uma menina que praticava uma religião de origem afro, eu acho que era Umbanda, mas não tenho certeza. Ela teria levado uma pedrada na cabeça de 2 rapazes com a Bíblia na mão, saindo de uma igreja evangélica. Vocês acompanharam esse projeto lá também, né? O Stênio e a André também eram vizinhos nossos lá. E aí, aquilo teve uma repercussão nacional, de evangélicos intolerantes, apedrejam menina da Umbanda e tal, aquilo lá falando. E eu estou no carro, eu ouvi a notícia, tal, não sei o quê. Chego na igreja, fico sabendo que a coisa aconteceu a mais ou menos 500 metros assim da igreja. Sei lá, menos de 1 quilômetro, né? Perto ali da igreja. Estou lá, atendendo as pessoas e tal, conversando, de repente chega uma menina, e vem a menina, a secretária, e diz, olha, pastor, tem uma menina aí, que diz que é a mãe da menina que levou a pedrada. Aí eu até demorei para associar quem era a menina, quem era a pedrada e tal. Ah, ok, da notícia, que está no noticiário, sim, sim. Ok, pode pedir para entrar. E a menina entra e diz, olha, pastor, é que assim, a minha mãe, a avó Kátia, ela é a mãe de santo mais respeitada nessa região toda aqui. E essa senhora, inclusive, frequentava a nossa feira missionária. Quando fazíamos feira missionária, ela ia lá comprar para ajudar em missões. Olha só isso. Aí ela disse, a minha mãe nunca me forçou a estar com ela na sua fé, na sua religião, e eu tenho frequentado uma igreja evangélica. E citou o nome da igreja. Só que quando aconteceu essa cena com a minha filha que levou a pedrada, eu busquei ajuda na minha igreja, o pessoal ficou naquela, ninguém quis me ouvir, ninguém quis me atender, e eu passei aqui, como foi aqui perto, eu quero ver o que o senhor faz. Eu falei, olha, a primeira coisa, vamos orar, você consegue vir com a sua filha aqui? Consigo. Foi em casa, buscou a filha e voltou. Com a filha que levou a pedrada, que era um arranhãozinho assim, mas estava com um curativo do tamanho de uma mão, né? Assim na cabeça. Claro que a mídia já tinha toda ela falado que os evangélicos são intolerantes e apedrejam pessoas que são de outras religiões. Aquela menina entra, até chamei o Demétrios, que era o pastor dos adolescentes na época também, esteve comigo, oramos com aquela menina, pedi para contar a história. E falaram, olha, pastor, vai ter uma manifestação aqui no Largo do Bicão, que fica em frente à igreja onde nós pastoreávamos, lá no Rio de Janeiro, no domingo de manhã. Domingo às 10 horas da manhã vai ter uma manifestação aqui e vai vir gente de todas as religiões aí, tal, não sei o quê, religiões de matiz afro. E aí eu, ok, vamos orar por isso. Ela saiu e aquilo me deu uma coisa no coração. Eu falei assim, peraí, essas pessoas vão estar em frente à nossa igreja no domingo, 10 horas da manhã, a clamar por tolerância e paz, e nós vamos ficar dentro do prédio glorificando ao Deus da paz e tudo mais? Não faz sentido. Liguei para um, liguei para outro, falei assim,
domingo de manhã o culto está cancelado, vamos para a praça. O André empolgou, mandou fazer um monte de faixa, umas faixas de 3 metros de coisa, e a gente foi, meus irmãos, domingo de manhã, cancelar um culto numa igreja de 3 mil membros, imagina a dinâmica que é isso. Pedi aos irmãos mais idosos que não tinham condições de ir para ficarem na igreja em oração, porque ia ser uma batalha espiritual aquilo. Clamamos ao Senhor, olha só, coração no sítio certo, o que é que faz? O coração era, precisamos mostrar para aquelas pessoas o amor de Jesus. E aí mobilizamos e tal, domingo de manhã, estavam eles lá com todas as TVs, as redes de televisão e rádio do país inteiro, internet, toda a gente ali ao redor. Deviam ter mais ou menos umas 200 pessoas naquela praça deles todos, representando vários segmentos. Chegamos nós com mais ou menos umas 1000 pessoas da igreja. Na hora que eles viram, a gente chegou a ficar todo mundo assim. Então, se todo mundo tacar uma pedra, a gente está perdido aqui. E aí a gente chegou, envolveu, eu falei, vamos envolver a praça. Envolvemos a praça inteira com as faixas para cima, falando sobre o amor de Jesus, sobre a tolerância e a paz do Senhor e tal. E ficamos ali, falei, não vamos fazer nada, só vamos estar. E de repente veio lá o rapaz que era o organizador desse movimento todo, que aparecia todo dia na televisão lá para falar, para fazer as campanhas. E chegou assim, olha, é você que é o pastor dessa igreja que cancelou o culto para vir para cá? Eu falei, sim, sou eu. Olha, por favor, dá uma palavra para a gente. Me pôs em cima de um caminhão daqueles que lá no Brasil chamamos de trio elétrico, né? Aquele caminhão enorme de som. Me deu o microfone na mão e falou, prega. E eu pude pregar a palavra naquele dia. Cantamos um louvor envolvendo aquilo tudo. Depois caminhamos até o local da suposta pedrada e tudo mais, que nunca ficou, obviamente, provado de ninguém. Mas pronto, houve a agressão. E aí chegamos lá. Mais uma vez, o senhor pode dar uma palavra? E mais uma vez deu uma palavra em nome de Deus, oramos ali e clamamos ao Senhor. Gente, só para dizer que quando a gente está com o coração no sítio certo, no sentido de testemunha, somos testemunhas de Jesus, em todas as esferas da nossa vida, Deus vai nos dar oportunidades. Seja com um cliente, seja com um colega de trabalho, seja com um filho, seja com um vizinho, seja com qualquer pessoa, em todas as esferas o Senhor vai estar. Então assim, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós não precisamos reinventar a roda. A roda já está inventada, precisamos seguir e resgatar as palavras do Senhor. Quando nós fazemos os pequenos grupos nas casas, nós não estamos inventando uma moda. Nós estamos resgatando um princípio da palavra de estarmos mais juntos. Por quê? Porque num grupo desse que já é grande, a gente não sabe o nome das pessoas, a gente não sabe a conexão com ninguém. Com um ou outro sim, mas não temos. Agora, quando estamos em grupos mais pequenos, conseguimos ali o quê? Ouvir, olho no olho, saber o que está no coração, orarmos mais, termos encontros à parte para discipular, termos realmente, vamos tomar um café, vamos abrir o coração, vamos fazer um encontro de homens e falar sobre trabalho, que é uma coisa que toda a gente tem, vamos fazer um encontro das mulheres, vamos fazer um encontro das crianças, vamos falar sobre casamento, vamos falar sobre alguma coisa, mas estamos juntos. Não precisamos reinventar a roda, não. E não é uma instituição que vai promover isso, é o coração. Então assim, estamos em missão. Todos os dias nós estamos em missão. Como estilo de vida. Em todas as esferas da sociedade. Sabe por quê? Porque tem esferas da sociedade que eu não vou conseguir, mas o Iner vai. Tem esferas da sociedade que eu não vou conseguir, mas o Estênio vai. Tem esferas da sociedade que eu não vou estar lá, mas o Joaquim vai estar lá. Deus vai nos colocar nos lugares certos, nos momentos certos. E se nós estivermos minimamente ligados com o Senhor, sensíveis à sua voz, o poder de Deus já está dado. E podemos fazer diferença nessa terra, gente. Uma terra fadista, como o Silas sempre costuma dizer. Vivemos num país fadista, num país onde a gente gosta de sofrer. Cultiva a sua... Gente, Deus nos tirou do sofrimento, Deus nos tirou das trevas para a sua verdadeira luz.
Então, se alguém vier numa coisa remoendo um sofrimento, nós apresentamos o quê? Cristo, que é a esperança nossa. Se alguém vier com um momento difícil e tal, vamos orar. A oração pode muito em seus efeitos. Vamos visitar os doentes, vamos orar, vamos impor as mãos. O Senhor nos deu essa autoridade. Agora, quando nós deixamos esvaziar isso e começamos a entender que igreja é só frequentar o domingo, pela manhã, um culto. Viemos aqui, oramos, ouvimos uma mensagem, cantamos, damos uma oferta, vamos embora, mais uma semana, trabalhamos, comemos, dormimos, trabalhamos, comemos, dormimos, viveu mais uma semana, recarrega a bateria, volta para lá e tal. Gente, não é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para muito mais do que isso. Então, os dons espirituais são para capacitar a igreja com o poder que é dado por Deus, que pertence a Ele, mas Ele dá a nós. E então, o poder de Deus vem para cumprir a missão. Ponto número 1. Fazer-nos testemunhas suas, mártires. E terceiro, para todas as esferas da sociedade. Aonde você está, floresce onde estás. Tem um livro, inclusive, que o nome do livro é Floresça Onde Você Está Plantado. Quem não conhece, vale a pena buscar e ler. Floresça onde você está plantado. Então, floresce onde estás. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida, a nossa família. E, gente, esse desafio é o desafio que nós vivemos. E quando partilhamos a palavra aqui, partilhamos nesse sentido. Somos irmãos. E o desafio que nós passamos podem ser comuns assim. E quando vamos partilhando, vamos fortalecendo. E vamos mantendo conexão com o Senhor. Você pode fechar os seus olhos? Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Pai. Pela Tua palavra que nesse momento nós lemos. Um texto tão conhecido nosso, Pai. Atos 1:8. Um texto, ó Deus, que talvez aqui pessoas já leram tantas e tantas vezes. Ó meu Deus, ajuda-nos, ó Deus, a viver isso. O poder veio do Senhor, já está dado. Está ao nosso alcance. Somos chamados para testemunhar, para dizer que Jesus é o Senhor, Jesus é a esperança. E em terceiro lugar, ó Deus, ajuda-nos a perceber que em todas as esferas da sociedade, em todos os lugares, nós podemos e devemos anunciar a Cristo. Com palavras e com ações. Dá-nos oportunidades nessa semana, Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode ficar em pé nesse momento? Vamos louvar ao Senhor. Eu quero encorajar para que cada um possa tomar essa decisão. Decisão de viver esse tempo como uma testemunha de Cristo. Aonde quer que Deus já pôs a sua vida, ali, adore, glorifique e louve ao Senhor. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Faz essa tua oração. Grande